Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje mais uma outra coisa que eu venho me perguntando aqui, e quando eu terminei o meu curso de Reiki, né, quando eu comecei a me auto-aplicar, quando eu comecei a aplicar em outras pessoas, né, vem aquela situação, né? Às vezes você tem um amigo, né, que às vezes você sabe que está passando por um momento difícil, alguma coisa, e você quer fazer o quê? Você quer enviar Reiki para ajudar. Vamos conversar um pouquinho sobre isso no nosso canal, um pouco de Reiki no seu dia? Então, gente, o que eu venho dizer aqui sobre isso? Pega qualquer situação, por exemplo, eu falo para vocês, eu tenho alguns familiares, tá, que tem problema de saúde sério, que é questão com ossos, né, questão problema nos ossos. Eu tenho gente que tem pressão alta, enfim, vários problemas de saúde aí na família. Então, o que eu falo para vocês, algumas pessoas sabem até o que é Reiki, mas também não dão a mínima. Tem alguns que pedem e assim vai. Então, o que eu falo aqui para vocês? A gente sabe que as pessoas, né, principalmente aquelas que a gente ama, elas passam sim por algumas situações difíceis, algumas coisas difíceis e tal, mas a gente não pode simplesmente, né, enviar Reiki. Então você imagina, você tem um parente, você tem um amigo, qualquer pessoa que você goste muito, né? Aí você fala assim, eu vou enviar Reiki pra essa pessoa, porque ela tá passando por isso, 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 isso. Gente, isso é muito sério, tá? Não pode. Por quê? Você tá como se fosse... você não pode, por exemplo, atravessar o livre-arbítrio da pessoa. Então tem gente que sabe o que é Reiki, mas não quer receber. Tem gente que sabe o que é e às vezes não gosta, né? Isso tudo vai da crença da pessoa, vai se a pessoa quiser, né? Tem gente que aceita, né? Então o que eu costumo dizer toda vez que você tiver alguém, né, que queira receber Reiki, beleza, vai lá, faz o envio, né? Se você tiver como encontrar a pessoa, ótimo. Se não tiver, faz a distância, tá? Mas se a pessoa está longe e se a pessoa de repente ou não acredita ou não quer receber, gente, não envia. Porque é a mesma coisa. Vocês imaginem, por exemplo, alguém que chega e quer obrigar vocês a comer alguma coisa que vocês não gostem. Obrigar vocês a fazerem uma coisa que vocês não gostem. Entende? É o livre-arbítrio de cada um. Todo mundo tem e a gente precisa respeitar, sabe? A gente precisa respeitar isso. Não pode simplesmente sair enviando Reiki para uma pessoa, porque se ela não pediu, ou principalmente se ela não pediu, né? Porque tudo, a prática precisa ter o consentimento. Mas existe uma coisa que a gente pode fazer. Uma é a oração. Eu falo oração e aí eu não estou colocando religião nenhuma. É a conversa com Deus, a conversa com quem vocês acreditam, enfim. Oração, sempre. Pedindo para abençoar, para aquela pessoa passar ali pelo que ela tem que passar da melhor forma possível. E a outra forma é enviar Reiki para a situação. Para a situação. Você não vai enviar para a pessoa, você vai enviar diretamente para aquela situação. E a pessoa tendo um momento, ela estando receptiva, talvez ela receba, né? E aí você ajuda ali naquela situação. Gente, uma outra situação também aqui, que me ocorreu agora, é a seguinte. Imagina você tá com uma pessoa que você ama, um familiar, um amigo, e aí essa pessoa fala assim para você, olha, eu vou fazer uma cirurgia tal dia, tal hora. Tem como você me enviar Reiki? Olha isso. Eu nunca
tive problemas assim, mas eu já escutei relatos de pessoas que disseram o seguinte, que a pessoa depois que operou, né, a pessoa que foi para a mesa de operação, relatar que teve problema na anestesia, que a anestesia não pegava. Gente, se é verdade, eu não sei, mas é uma questão muito séria. Então, assim, o que eu recomendo é, se alguém que vai passar por qualquer tipo de procedimento, uma cirurgia, qualquer coisa, né? Você envia ou para a situação, ou você envia depois. Por exemplo, a pessoa vai passar por uma cirurgia e ela vai falar assim para você, olha, minha cirurgia está com previsão de 18 às 20, né? Então o que você pode fazer? Você pode programar, de repente você pode programar um reiki, você pode mandar. Então, normalmente o que eu faço? A pessoa vai ser operada de 18 às 20. Eu dou um intervalo aí mais ou menos de meia hora para poder fazer o envio, tá? Porque pode ser que atrase, né? A gente não sabe. Mas é muito importante porque a gente tem que pensar o seguinte, tem toda uma equipe envolvida, né? Então, o reiki a gente sabe que ele, quando ele é direcionado para uma pessoa, e se essa pessoa está passando por esse tipo de procedimento, né? Está na mesa de cirurgia, de repente pode ter alguma coisa, de repente alguma interferência. E não é que a gente quer o mal, não, não é isso, tá? Porque o reiki não existe, no reiki não existe a possibilidade de você fazer o mal. Mas você precisa ter essa cautela, porque a gente está lidando com energia, né? E energia, né, gente, a gente sabe, né? Ela vamos dizer que ela causa uma interferência, mas nesse caso é uma interferência para o bem, tá? Então essa é mais uma situação que eu venho trazendo aí. Nunca testei, nunca tive problemas com isso, nunca tive nenhum pedido em relação a isso. Mas eu recomendo que quem tiver que ou faça antes, né? E aí aplica na própria pessoa, pedindo que corra tudo muito bem, ou faça depois, né? Por conta desses relatos aí que eu já vi. Se é verdade ou não, não sei, mas eu também não vou pagar para ver, não vou testar isso, tá? Aí cada um aí vê direitinho, né? Tem a situação que as pessoas falam também que, por exemplo, a pessoa está dirigindo, né? Olha, eu acredito que não deve dar problema. Por quê? Reparem bem, quando vocês se predispõem a receber o reiki, tá? Então, por exemplo, assim, eu falo para vocês assim, gente, eu vou fazer envio de reiki aqui de tal hora até tal hora. Se vocês ficarem disponíveis, a sensação vai ser uma. Se, por exemplo, quem, por exemplo, tiver com um nomezinho lá e tal para poder receber reiki, vai receber da mesma forma. Mas o que vai acontecer? A percepção vai ser outra. E dificilmente as pessoas percebem. Porque elas estão ali compenetradas, ocupadas no dia a dia delas, fazendo as coisas delas, e não é que vão deixar de receber. Não, mas a percepção é outra. Entendem? É isso.